sequência, a gente vai então para a macroetapa de montagem da estrutura do CLT. E a primeira subetapa da montagem no geral é o transporte dos painéis. Então esse painel, quando ele está pronto, quando ele está finalizado, ele vai ser transportado para o local de montagem. E esse transporte ele pode ocorrer de diversas formas possíveis. Então a gente pode ter o transporte por vários veículos diferentes, e a escolha desse veículo, ela vai levar em conta quantas peças eu preciso levar para minha obra, qual que é o tamanho maior da peça, o tamanho menor da peça, né? A média de peças que eu vou levar, como que é o acesso para essa obra, como que é o planejamento dessa montagem, então a sequência de montagem e, claro, a capacidade e dimensão do veículo para eu conseguir transportar esses painéis. Então aqui é um exemplo dos principais veículos que a gente utiliza para essa montagem. A gente tem aí os modelos, os comprimentos e a largura desse veículo. No caso, a gente utiliza muito o truque ou a carreta para transportar peças em torno de até 8 metros, no caso do truque, ou até 12 metros, no caso das carretas. E aqui como ocorre o carregamento das peças, né? Então essas peças, no caso, elas já passaram por essa etapa de finalização, lá no final da fabricação, elas já estão prontas para serem carregadas para a obra. Então aqui elas estão sendo posicionadas em cima do caminhão com o auxílio da ponte rolante da fábrica, para elas poderem ser transportadas até a obra. Aqui um videozinho também exemplificando como que funciona o posicionamento dessas peças em cima do caminhão. E essas peças elas não são transportadas simplesmente só a peça, né? A gente tem algumas situações que a gente transporta, inclusive o módulo inteiro. Como eu comentei lá no começo do processo construtivo, a gente pode ter até sequências diferentes nessa etapa final da etapa de montagem. No caso de edificações modulares, a gente monta essa edificação em fábrica e transporta o módulo para a obra. Então esse é o caso de um módulo que a gente realizou lá em 2016. Hoje em dia a gente não executa mais tantas edificações modulares, a gente realizava mais alguns anos atrás, mas esse é um caso da edificação já pronta, como ela está sendo transportada, né, para o local da obra. Então, para isso, a gente precisou pensar em alguns dispositivos de içamento que foram instalados no módulo para possibilitar esse transporte, né, para possibilitar que o módulo fosse todo içado e posicionado acima do caminhão. E aqui eu tenho um vídeo muito bacana que mostra todo esse processo de como que o módulo foi colocado no caminhão. Então esse módulo ele estava pronto na fábrica, só para efeito de curiosidade, essa fachada aqui posterior ela não foi instalada em fábrica, ela foi instalada já com o módulo montado no local, no caso da exposição que ele foi instalado, por conta de conexões desse módulo com o local. Então, conexões para as instalações elétricas, no caso para descidas pluviais. Então, essa fachada foi instalada só no final, depois da instalação da montagem desse módulo no local. Aqui vamos ver como que em fábrica ele foi içado e posicionado em cima do caminhão. Então, esse içamento começou com a ponte rolante da própria fábrica e depois ele foi posicionado com o auxílio de um caminhão Munk em cima do caminhão. E aí ele partiu, no caso para Minas Gerais, ele foi lá para uma exposição, que a gente deixou ele instalado um tempinho.